Como estão todos? Ouvimos há pouco um lindo hino ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Atos capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 18. Se todos acharam, eu vou ler. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, de agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de eu partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer.
Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. 배불에 먹고 밀을 바다에 버려 배를 가볍게 하였더니 Efeitos com comida aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. 날이 새며 어느 땅인지 알지 못하는 경사진 해안이 된 항만으로 눈에 띄거늘 배를 거기다 대할 수 있는가 의논한 후 Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si e se não podiam encalhar ali o navio. 닻을 끌어 바다에 버린 동시에 기준을 늦추고 돛을 달고 발을 맞춰 해안을 향해 돌아가다가 Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. 그물이 합하여 흐르는 곳에 당하여 배를 걸매 이물은 부딪혀 움직일 수 없이 붙고 고물은 큰 물결이 깨어져 가니 Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. 군사들은 죄수와 헤엄쳐 도망할까 하여 죄를 죽이는 게 좋다 하였으나 O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. 백부장이 바울을 구원하려 하여 죄의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 Mas o centurião, querendo salvar o Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. 그 남은 사람들 널초가 혼 배 물건을 지어 나가게 하니 마치는 사람들 다 상여 구원을 얻으리라. E quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. 너무 길게 읽었죠. Nós lemos bastante, não é? 읽다가 보니까 어디 끊을 데가 없어서 끝까지 다 읽었어요. Estava lendo e não conseguia parar mais. 바울이 아시아에서 복음 전하기 시작했는데 Paulo começou a pregar na Ásia. 하나님의 성령이 자꾸 아시아에서 복음을 전하지 못하게 했어요. E o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia. 그래서 다시 이제 그 아시아라고 하면 지금 말한 터키를 가리키는데 Naquela época, a Ásia era a Turquia de agora. 이제 전하지 못하게 해서 보니까 어떻게 할 줄 몰라 당황하고 있는데 Então Paulo não sabia o que fazer. 밤에 꿈에 마게도냐 사람이 나타나서 우리를 도우라고 해서 Em seu sonho, os macedônios apareceram e pediram ajuda. 그래서 이제 마게도냐로 해서 이제 가는 방향을 이야기하고 있습니다. E aqui está falando sobre como Paulo foi parar na Macedônia. 풍랑이 굉장히 심했습니다. A tempestade era muito forte. 주의 가운데 이렇게 풍랑이 심한 게 많지 않은데 E não é comum ter uma tempestade forte no mar Mediterrâneo. 이야기하면 우리가 가는 길은 항상 풍랑이 있다는 이야기인데 우리 인생의 길을 그린 것입니다. E falando de forma simples, é o que ocorre com nossas vidas. Sempre há 마지막에 tempestades. 로마까지 가는 그 과정을 성경은 자세히 설명하고 있는데 E na Bíblia também está explicando sobre a sua viagem para Roma. 로마에 이제 바울이 들어 복음을 전하기 시작하면 로마에 구원받는 굉장히 많아졌습니다. Paulo foi para Roma e pregou o evangelho, e assim muitas pessoas receberam perdão dos pecados. 콘스탄틴 황제가 기독교 박해 금지령을 내렸을 때쯤 돼서 Não é uma informação 100% exata, mas quando o imperador Constantino impediu a execução dos cristãos, 3분의 1이 예수를 믿는 그런 역사가 있었다고 얘기들 합니다. dizem que um terço da população de Roma eram cristãos. 그 로마로부터 시작해서 이제 영국으로 독일로 러시아로 복음이 막 전파하기 시작했어요. Então, começando em Roma, Inglaterra, Alemanha e Rússia, o evangelho começou a ser espalhado. 여정을 이야기하고 있는 것인데 E aqui está falando sobre essa viagem. 우리가 가야 하는 인생의 길도 여기 자세히 표현하고 있는 것입니다. E aqui está explicando de forma precisa para onde nós devemos ir. 키리바시라는 나라는 아주 작은 섬나라인데 Existe uma pequena ilha que se chama Kiribati. 바다에서 해가 뜨고 바다에서 해가 지는 거예요. O sol nasce do oceano e desce também no oceano. 애기가 저녁 때 엄마한테 뛰어왔어요. E uma criança foi até sua mãe um certo dia. 엄마, 해가 바다에 빠졌어. Mãe, o sol caiu no oceano. 엄마가 아기를 끌어안는 이야기했어요. E a mãe abraçou a criança e disse a ela: 걱정하지 마. 저 바다 밑에는 아주 적은 난장이들이 살고 있는데 Disse, não se preocupe, dentro do oceano tem pequenos homenzinhos que moram lá. 치로 불을 달게 해를 만들어 E, utilizando martelos, eles constroem o sol todos os dias. 밀어 올리면 E de manhã, quando eles empurram o sol, 오는 거야. é quando o sol nasce. 난장이들 해를 거의 다 만들어
E os homenzinhos estão quase terminando. 내일 아침에 반드시 해가 만들어 띄울 거야. Então amanhã de manhã, com certeza, o sol vai nascer. 기리바시에 있는 이야기인데 Essa é uma história de Kiribati. 우리가 사는 인생의 많은 그 환란과 시련이 있는 그 부분들을 이야기하고 있습니다. Está falando sobre vários tipos de problemas e dificuldades que chegam em nossas 제일 vidas. 마지막에 Mas o incrível é que no final, 주가 그 배를 의지해 배 물고 의지하여 나가게 하니 마침내 사람 다 상여 구원을 얻으니라. ordenou que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. 죽은 사람이 없었다는 이야기죠. Em outras palavras, ninguém morreu. 예, 우리가 이제 복음을 전하면서 인생을 사는 동안에 이 복음이 너무 신비한 거예요. Enquanto nós pregamos esse evangelho é muito incrível. 하는 분들 우리 다 죄인이라고 생각 고통하고 있는데 Muitas pessoas que frequentam as igrejas continuam pensando que são pecadores e sofrem disso. Os nossos pecados foram todos lavados. 하늘나라까지 도달하는 그 과정을 이야기하는 것인데 E aqui está falando sobre o processo de ir para o céu. 많은 시련이 있고 어려운 것이 없지 않았지만 Existem muitas dificuldades nas nossas vidas. 하나님의 은혜를 힘입어 하늘나라에 도달하는 이 과정을 이 성경은 그림으로 그린 것이죠. E a Bíblia está falando sobre como nós vamos para o céu. 우리가 신앙생활하는 동안에 Enquanto nós vivemos nossas vidas espirituais, 파도가 치고 물결이 막 배에 들어와 넘어지게 되고 막 그런 어려운 일들이 있습니다. tem as tempestades, as águas entram dentro do barco, tem vários tipos de problemas. 구원을 받은 형제자매들이라고 해서 시련이 없는 게 아니고 환란이 없는 게 아니고 Irmãos e irmãs, mesmo que vocês sejam salvos, passaram também por várias dificuldades. 풍랑이 그래 많이 치는 장소가 아닌데 E no mar Mediterrâneo não é comum ter esse tipo de tempestade. 나는 바울이 로마에 오는 걸 막기 위해서 많은 풍랑이 Mas Satanás, para que Paulo não pudesse chegar a Roma, fez com que 바울은 ocorresse muitas dificuldades. 하게 되는 이야기가 사도행 제일 마지막이 나타나고 있습니다. Mas por fim, Paulo chegou a Roma e isso está descrito na Bíblia. 그리고 그 로마에 죄산 받는 구원받는 역사들이라는 얼마나 감사한지 모릅니다. E é algo muito gratificante, porque muitas pessoas em Roma receberam a salvação. 자매님이 구원받은 간정을 얘기한 너무너무 은혜로웠습니다. Hoje de manhã também, uma irmã teve o seu testemunho de nascer novamente, e isso é algo muito gratificante. 하신 사실이지만은 E foi a primeira vez que ela deu um testemunho aqui. 하나님께서 자매님 남은 생애를 이끌 때 많은 환란도 있고 고난도 있지만 그 속에 역사하셔서 복된 영광스러운 하늘나라 가는 그 과정을 성경으로 이렇게 이야기하고 있죠. E a partir de agora, durante a sua vida espiritual, ela vai passar por várias dificuldades e sofrimentos, mas Deus estará liderando a vida dela até aqui para que ela chegue no céu. Depois de eu terminar o seminário, eu fui para Akuton, no meio da montanha. 아는 사람이 없었어요. Não havia ninguém que eu conhecesse lá. 동네에 복음을 전하려고 마음을 갔는데 Eu decidi pregar o evangelho em Akuton. 동네 이제 9개월 동안 제가 살고 나온 경험이 있습니다. E eu fiquei em Akuton durante 9 meses. 사실 우리는 그 동네에 있는 동안에 굉장히 어려웠습니다. E eu, enquanto estive nessa região, foi realmente muito difícil. 그 동네는 거의 이제 논이 별로 없고 거의 밭인데 Na montanha não existem muitos cultivos, não tem como cultivar na montanha. 밭에 이제 보리를 심었는데 E eles plantavam cevada. 또 이제 보리는 일찍 이제 보리를 베고 난 뒤에 장마가 시작이 되는데 E quando brota a cevada, inicia-se a estação das monções. 하나님 내가 가는 그때라서인지 몰라도 보리를 베기 전에 장마가 시작됐어요. Eu não sei se foi Deus que fez isso ou não, mas antes de brotar a cevada, 밭에 싹이 나기 시작하는 거예요. começou a chover e houve uma inundação na plantação. 가위로 보리 이삭을 잘라 가지고 와서 가마솥 불을 때서 말려 가지고 물레방앗간에 찧어서 그걸 먹고 사는 거예요. E aquelas cevadas que brotavam, pegávamos e lavávamos para outro lugar para comer. 제가 이제 그 동네 갈 때 처음에 가진 게 쌀 한 두 대 하고 돈 한 2,000밖에 없어요. E quando eu fui morar naquela cidade, só tinha 2 sacos de arroz e $2. 근데 그 동네에서 살면서 하나님 어떤 일을 하셨는지 정말 내가 일생도 그 잊어서 감격한 일들이 많이 있었습니다. Enquanto eu estive naquela cidade, Deus trabalhou de muitas maneiras e eu não consigo esquecer disso. 동네에 한 어른이 제게 찾아와서 이야기를 했어요. E um dia, um dos anciões veio até mim e me falou: 당신들 복음 전하는 데 말리지 않는다. Eu não me importo de você pregar o evangelho aqui, 절대 식사 시간에
Mas nunca visite as casas na hora das refeições. 식사한다고 해서 당연히 밥 한 숟가락 먹으라고 하지 않을 거다. As pessoas não vão te convidar para você comer com elas. 그러면 당신이 그다 혹시 먹으란다 한 숟가락 먹으면 당신은 이 동네 쫓겨나야 한다. E mesmo que elas te convidem, você não deve aceitar. 저는 거기서 9개월 동안 살면서 Enquanto eu vivi por 9 meses lá, 어떻게 나와 같이 계시고 어떻게 나와 속에 역사하시고 어떻게 먹을 것이 그것을 너무 명백하게 경험을 했습니다. eu realmente pude experimentar que Deus estava comigo, que Deus estava me 이제 ajudando 세상만이 e 얼마 되지 Deus estava me 않았습니다. alimentando. E não foi muito tempo depois de eu ter recebido a salvação. 하시는 분이 Uma coisa que eu pude realmente crer é que, 그날부터 a partir do dia que eu recebi a 이제 salvação, 어디를 가든지 하나님 나와 함께 계신 게 너무 분명했고 não importava onde eu fosse, Deus estava 너무 comigo. 놀라웠습니다. Era muito incrível. 아침에 막 새벽인데 내 마음에 이상한 생각이 하나 떠올랐어요. Dia, logo cedo, um certo pensamento veio no meu coração. 나에게 오늘 음식을 많이 주겠다는 그 마음이 들었어요. Eu tive um coração de que Deus iria me dar muita comida nesse dia. 음식을 가져올 사람이 없는데 Não havia ninguém que pudesse me dar comida. 있는데 좀 있다가 한 해 뜰 때쯤 돼서 계십니까? 하고 누가 들어왔어요. Mas um momento em que o sol nasceu, veio uma pessoa. 동네 청년이 찾아왔어요. Era uma jovem da aldeia vizinha. 이제 이야기를 들어 옆동네 끝분이라는 아가씨가 사는데 Eu escutei a história e havia uma moça que se chamava 그 Copum que morava 오빠가 nessa 군대에 aldeia. 가서 이제 운전병으로 일하다가 낭떠러에 떨어져서 죽었어요. Seu irmão mais velho foi para o exército e era um soldado que dirigia e acabou 그 falecendo. 이제 군인의 시체를 관에 넣어가지고 이제 와 동네에서 들고 이제 산 동네 위로 올라가고 있는데 동네 쪽으로 Os soldados trouxeram o caixão com o corpo e estavam entrando na aldeia. 동네 노인들 와서 막았어요. Mas os anciões da aldeia bloquearam a entrada deles. 들어간다. Vocês não podem entrar. 이 동네 청년이라고 Mas ele é dessa aldeia. 안다. Eu sei. 우리 동네 산 사람이 그래 죽은 사람 절대 못 들어온다. Somente as pessoas vivas podem entrar na nossa aldeia. Pessoas mortas não podem entrar. Então, somente deixaram o caixão com o defunto e foram embora. 그 장례를 주관하는 어른이 있는데 Tem uma pessoa que cuida dos funerais daquela aldeia. 하루가 지나고 이틀을 지나고 장례식을 안 하는 거예요. Então, passaram 1 ou 2 dias, mas estavam buscando que alguém que fizesse o funeral. 왜 장례식을 안 합니까? E por que ele mesmo não faz o funeral? 나는 이 동네 사람이 죽으면 장례를 치를 줄 알지만 타지에 죽은 사람 장례 치를 줄은 모른다. Eu somente sei fazer funerais das pessoas que morrem dentro da aldeia. Eu nunca fiz funeral das pessoas que morreram fora da aldeia. 그냥 놔둘 수가 있습니까? 어떻게 해야 안 하겠습니까? Mas como poderíamos largá-lo dessa maneira? Como nós iremos 어떻게 해야 fazer? 하는데 어떻게 할 줄을 모르겠다. Eu não sei o que deveríamos fazer. 그래도 그 동네는 장례를 못 치러 가지고 큰 문제가 생긴 거예요. Então, havia um grande problema na aldeia porque eles não poderiam realizar o funeral. 청년이 말해, 옆 동네에 교회 전도사 하나 사람 와 있더라. 그분에게 어떡하자. E um jovem diz: Ah, na aldeia vizinha tem um evangelista de uma igreja. 제가 이제 그 동네에 불려갔거든요. E foi assim que eu fui para aquela aldeia. 산골에 넣어놓고 통곡소리 동네 가득 찼어요. Enquanto eu estava subindo a montanha, eu pude escutar muitas pessoas 막 chorando. 들어앉자마자 밥상이 나왔는데 E assim nós entramos na sala. Eles nos deram muita comida. 음식의 주님 너무 감사하다고. Deus, estou muito agradecido, Senhor. Preparou toda essa comida para mim. 장례를 주관하게 됐어요. E foi assim que nós realizamos aquele funeral. 오래 봐야 이제 예배 드리고 Para o funeral, nós somente tínhamos que realizar o culto. 그리고 이제 가다가 Quando eles trouxeram o defunto e quando eles saíram, 5번 드렸어요. naquele dia nós tivemos 5 cultos. 내가 예배 드리고 싶으면 이제 드리는 거니까. E toda vez que eu queria realizar o culto, nós dávamos o 하고 싶은 culto. 이야기가 많은데 E havia muitas coisas que eu queria falar. 도착해서 Quando saímos para a montanha, fizemos o culto. Quando cavamos, fizemos o culto. 묻고 Quando nós sepultamos, fizemos o culto. Quando voltamos para casa, fizemos o culto. 너무너무 음식을 잘 먹었어요. E eu comi muita comida boa. 하나님이 저에게 이제 그런 방법으로 인생을 이끌어 가시는데 E Deus estava conduzindo a minha vida dessa maneira. 이 태평 인도양이죠. 여기 그 뭐야 풍랑이 너무 심해서 E no mar Mediterrâneo, a tempestade estava muito forte. 그럼 바다에 막 그 배가 뒤집어지게 됐는데 E quase a tempestade virou o navio. 이들은 하나님의 뜻 안에 안 죽더라고요. Mas eles não morreram porque estavam dentro da vontade de Deus. 육지에
E no último dia, quando chegaram na terra, 사실 로마까지 들어가는 이야기가 성경에 자세히 되어 있는 거예요. e a Bíblia está mostrando precisamente como eles chegaram 그런데 até 제가 죄 Roma. 사함을 받은 뒤에 Depois que eu recebi a remissão dos meus 저는 역시 pecados, 이런저런 어려움이 있고 문제가 없지 eu tive 않았지만 muitas dificuldades e problemas na minha vida. 그 문제가 있을 때마다 하나님 나를 도우셔서 E mais, todos os momentos que eu tive dificuldades, Deus estava 그런 comigo. 게 아니야 그런 마음이 들어요. No começo, eu tinha aquele coração. Ah, se eu morrer de fome. 진짜 하나님이 나와 함께 계신 걸 깊은 산속에서 잊을 수가 없었어요. Mas, enquanto eu estive na montanha, eu não posso esquecer como Deus me ajudou. 제가 이제 그 새들어 사는 집인데 Aquela casa que nós alugamos, 돈이 하도 없어 돈 안 주고 이제 새들어 como eu não tinha dinheiro, nós alugamos ela sem nenhum dinheiro. 그 부엌이 있고 E havia uma cozinha, 안방이 있고 uma sala, 마루가 있고 um quarto 방이 이제 저예요. e uma sala adicional, que era meu quarto. 어느 날 제가 이제 오전에 이제 성경을 쭉 읽고 있는데 Uma certa manhã, eu estava lendo a Bíblia 주인 아줌마가 있는데 주인 아줌마는 정말 좋은 분이에요. e a proprietária era uma pessoa muito boa. 근데 그분은 담배를 그렇게 많이 피워요. Porém, ela fumava muito. 아줌마, 웬 담배를 그렇게 많이 피워요? E eu perguntei a ela, senhora, por que a senhora fuma 몸에 tanto? 해로워요. Fumar faz mal para a sua saúde. 담배 농사를 지어가지고 그 담배대를 이렇게 묶어놓고 입 하나 따가 비벼가지고 신문지 오가 이제 말아서 침발라에 붙여서 이제 담배를 피우는 거예요. Ela plantava tabaco, pegava folha e amassava, colocava em um jornal e colocava o fumo, e enrolava e assim ela fumava. 그 이제 그 신문지 그거 연 중독돼 해로워요. Ah, se você usar o jornal, vai ser ruim para a sua saúde. 총각 몰라서 그래. Rapaz, você não sabe de nada. 담배 안 피면 안 돼. Eu preciso fumar agora, por causa da minha dor de cabeça. E assim, ela fumava muito. 근데 어느 날그 아줌마 친구가 온 것 같아요. Um dia, a amiga dela veio até a casa. 잘 있었나? Ó, como você está? 장사 잘 되나? Como estão as coisas? 다 Ah, mais ou menos. 이야기를 하다가 Depois de conversar muito, 그 아줌마 하는 말 장사하는 아줌마 야 옆방 새 나왔나? e a senhora perguntou: Você conseguiu alugar aquele quarto? 교회 전도사 왔다. Ah, sim, veio um evangelista de uma igreja. Um evangelista? 그럼 어디서 오셨는데? De onde? 대구에서 왔다. De Daegu. 교회 나온 아이들이 몇 있나? Daegu? Quantas pessoas estão vindo para a igreja? 6명 된다. Ah, umas 5 crianças. 이제 이 부인이 이야기 들으면 내가 방에 들었는데 정확히 들렸는데 예수 믿는 사람인가 알 수가 있었어. Eu estava escutando do meu quarto e tive a certeza de que era uma cristã. 나 이제 나가서 아줌마 안녕하세요 인사했어. Eu saí do meu quarto e disse: Olá, senhora. E ela se assustou. 교회 다니세요? A senhora frequenta alguma igreja? Não, não, não. 근데 그날 제가 복음을 전했어요. E aquele dia eu preguei o evangelho. 어떻게 하나님이 우리 죄를 예수님께 넘기셨고 Como que Deus transferiu os nossos pecados para Jesus. 십자가에 못 박혀 피 흘림 어떻게 죄를 산 그 부분을 자세히 이야기. E eu expliquei precisamente como Deus lavou os nossos pecados. 사실 제가 선교학교에 있었긴 했지만은 Embora eu estivesse numa escola missionária, 많은 복음이 구원받는 역사에는 저는 그때 구원받는 한 명도 일어나지 않았어요. muitas pessoas entregavam o evangelho e as pessoas eram salvas, mas não através de mim. 이 부인이 구원을 받으셨어요. Mas naquele dia, pela primeira vez na minha vida, aquela senhora recebeu a salvação. 여러분 이런 경험에 복음을 한 사람 죄사함 받게 되면 Quando você prega o evangelho e a pessoa recebe a salvação, essa experiência, 많이 솟아나. dentro do teu coração, você ama aquela pessoa profundamente. 얼마나 기뻐하고 즐거워하는지. E aquela pessoa também estava muito agradecida e feliz. 이제 세상 떠나신 지가 그분 한 10년이 훨씬 넘었는데 Eu acho que já vai fazer mais de 10 anos que aquela senhora faleceu. 그때 한국에 없어 아직 알지 못했는데 Naquela época, eu não estava na Coreia e não fiquei sabendo disso. 오늘 그 아들이 나한테 얘기를 하더라고요. E um dia, o filho dela me contou. 그 이제 그 구원받는 부인은 그때 그 남편이 그 전쟁터에 갔다 눈을 다 잃어버려가지고 앞을 못 보고 있고 O marido daquela senhora tinha ido para a guerra e perdeu a visão de ambos os olhos, por isso ele era cego. E ela estava cuidando de 3 crianças. 짜증스러워하더라고요. E as crianças estavam cansadas de sua mãe. 화를 툭하면 때리고 막 그랬는데
E ela batia neles o tempo todo. 어느 날부터 엄마가 때리지 않고 화를 안 내더라고요. Mas a partir de um certo dia, a mãe deles não ficava mais irritada. 구원을 받았다. E eles descobriram que a mãe deles recebeu a 그 salvação. 어머니 그 이제 그분 사는데 우리 집까지 약 한 2km쯤 되는 거리인데 Da casa dela até a minha casa era cerca de 2 quilômetros. 새벽마다 와서 성경 공부를 쭉 E todas as noites ela vinha até minha casa e nós fazíamos estudos 늦게 bíblicos. 이제 돌아가시죠. E tarde da noite ela retornava para sua 그때 이제 casa. 그 뭡니까? 아침에 해놓고 이제 반찬 들고 막 또 뛰어와요. E de manhã ela preparava uma marmita e trazia para minha casa. 새벽마다 막 여우를 만나 애를 먹었다 그러고 막 그래요. Ontem à noite, quando eu estava voltando para minha casa, apareceram uns lobos. Foi um grande problema. 나 같은 인간이 복음을 전했는데 Para uma pessoa como eu, pregar o evangelho. 펼쳤는데 Eu prego o fato de que Jesus lavou os nossos pecados. 내가 복음을 전한 사람 제사함 받는 그걸 한번 경험하려고 되고 있어요. 그렇게 발버둥쳐도 안 됐어요. Quando estava em Tegu, eu tentei esforçadamente fazer com que alguém recebesse a salvação através de mim, mas ninguém recebia. 뒤에 Mas depois que essa senhora recebeu a salvação, 70%이 부인 위해서 기도하는 거예요. eu estava praticamente orando somente por essa senhora, uns 70% das orações. 주님을 정말 마음으로 섬기는 거예요. E essa senhora estava servindo a Jesus de todo o coração. 앞을 먹을 뭐 미역, 다시마, 김, 멸치를 파는데 E ela vendia algas e peixes. 시골엔 돈이 없으니까 쌀 주고 이제 보리쌀 주고 그뭐 잔뜩 이고 다니고 고생을 하는데 Mas no interior, como as pessoas não tinham dinheiro, praticamente elas trocavam as mercadorias, por isso ela tinha muitas coisas. E a partir daquele momento, ela estava vivendo uma vida totalmente diferente. 신비한 거예요. Quando eu via isso, era algo muito incrível. 안에 그냥 내 손에 욕망이나 사탄의 유혹이나 그런 것 나 마음을 끌고 가는데 Antes, o meu coração era conduzido pelos meus desejos, pelas 제가 tentações de 하나님의 Satanás. 성령이 그 마음에 들어 그가 변한 게 너무 놀라웠어요. Mas após eu receber a salvação, Deus estava me conduzindo e era algo muito incrível. E eu fiquei lá, por lá, uns 9 meses. E depois eu fui para um local chamado de Champalé. 주님은 멀리 이제 그 장사 갔다가 이제 한 일주일에 돌아와서 보니까 우리 집에 소치 없는 거예요. Um dia ela foi para longe vender algo e depois de uma semana, quando ela retornou, eu já não estava mais na casa. 하늘 무너진 것 같았다. 그다음 이제 장날 그 장 갔다는 이야기만 듣고 찾아왔어요. E no dia seguinte ela ouviu que eu estava em Gongchang e ela foi para Gongchang. 보금전도 노방전도 금방 시장에서 만났어요. E no mercado aberto nós nos encontramos. 한몇 시간 동안 그 나무 그늘에 앉아서 Debaixo de uma árvore, por algumas horas nos encontramos. 하나님 가서 제 대신에 말씀을 전하라. E eu falei para ela pregar no meu lugar. 너무 놀란 막 죽어도 못하겠다고 막 발버둥치고 그랬는데 E ela disse que não conseguiria fazer isso. 많은 사람이 구원을 받았어요. Mas ela pregou e muitas pessoas receberam a salvação através dela. 전도사로 된 사람들도 많고 E tiveram muitas pessoas que se tornaram pastores. 기도하면 귀신들 E quando ela orava, pessoas que estavam endemoniadas ou doentes, as pessoas eram curadas. Isso era algo incrível. 복음을 전해 많은 사람 복음 전했지만 그분 같은 분이 없었어요. Eu preguei o evangelho para muitas pessoas, mas nunca encontrei alguém como ela. 정말 기뻐하고 즐거워하고 변하는 걸 봤어요. Ela estava tão feliz e eu pude vê-la sendo transformada. 그러고 난 뒤에 동네 처녀들도 여럿이 구원을 받고 Após ela receber a salvação, muitas jovens senhoras receberam a salvação. E também jovens homens. 모친들이 구원을 받는 거예요. E as senhorinhas idosas estavam também recebendo a salvação. 마치고 늦게 이제 가면은 E eles faziam estudo bíblico até tarde da noite e voltavam para suas casas. 소금불 앞에서 성경 읽는 소리가 밖으로 들릴 때 너무 막 기쁜 거예요. E fiquei muito feliz de ouvir que as pessoas estavam lendo a Bíblia todas as noites. 저녁에 소주 끓이면서 E uma senhora estava fervendo leite. 그리고 이제 그 아궁이나 불빛에 이래 가지고 성경을 읽는 거 보면 너무 아름답고 E com a luz do fogo, ela estava tentando ler a Bíblia. E eu achei isso muito gratificante. 그래서 복음 전도를 시작했는데 Foi assim que eu comecei a pregar o Evangelho. 지금은 이제 많은 사람이 제사 안 받고 또 우리 이 선교에 도는 사람들 많고 너무 감사했어요.
E eu estou muito feliz que hoje muitas pessoas receberam a salvação e nós temos muitas pessoas na nossa missão. 이제 그 신학교를 설립을 했어요. E nós começamos a escola de teologia em Nova York, nos Estados 근데 Unidos. 이제 어제 우리가 그 졸업식을 했어요. Ontem nós tivemos uma cerimônia de formatura. 13,000명 학생이 들어왔는데 No total, nós temos 13 mil estudantes. 여기에 도는 학생이 어제 664명이 졸업을 했어요. E na primeira turma, 664 estudantes se formaram ontem. 저 졸업식을 중계해서 보고 제가 메시지 전하고 했는데 E realizamos a cerimônia de formatura através de um vídeo online. 대부분 일반 교회 목회자들이 그중에 굉장히 많은데 E a maioria deles são pastores de outras igrejas. 대부분은 교회 다니면 제사 못 받고 늘 죄인이라고 하는 그런 분들이 많았는데 Havia muitas pessoas que frequentavam as igrejas, mas continuavam dizendo que eram pecadores. 하는 그 모양 보면 너무 감격스러워. Depois que receberam o perdão dos pecados e vendo eles assim, eu fiquei muito feliz. Muitos de vocês não sabem disso. 복음을 전하면서 사람들이 구원을 받아요. E quando eu prego o evangelho, as pessoas recebem a salvação. 전에는 자기 생각대로 자기가 뭐 배고프면 먹고 싶고 즐기고 육신을 따라 살다가 E antes deles receberem a remissão dos pecados, eles viviam conforme os seus desejos. 사는 그 안에 하나님의 성령이 들어와서 그들의 마음을 이끄는데 E depois que recebem a salvação, o Espírito Santo entra dentro do coração deles e conduzem a vida deles. 아가씨들이나 총각들이나 부인들이 제사하고 막 순사에 변하는 그 모양을 보면은 Quando eu vejo aquelas jovens senhoras, aquelas jovens homens e as senhoras idosas recebendo a salvação naquela cidade, as aceitamos de verdade, os nossos pecados foram lavados. 생길 때 Quando nós temos o coração de crer em Deus, 우리 마음 안에 들어와서 Jesus veio aos nossos corações. 많은 화는 비박에서 그걸 이기게 하시고 복되게 이끄는 그게 너무 아름다운 거예요. É tão bonito de ver, não importa a dificuldade que você tenha, Jesus nos faz ultrapassar isso. 저도 이런 생각을 합니다. Muitas vezes eu penso dessa maneira. 100번 죽고 1000번 죽다 일어나도 Não importa quantas vezes eu morra, 100 vezes ou 1000 vezes. 복음 전을 일하겠다. Assim mesmo, eu iria pregar esse evangelho. 때도 있고 Claro que eu tenho dificuldades. 저 양식에서 굶을 때도 참 많았고 Teve muitas vezes que eu passei fome. 아이들이 굶고 우리 아들 굶으면 뭐 애처로울 때도 있고 Quando eu vi meus filhos passando fome, eu me senti muito triste. 그런 것하고 내가 복음을 잘 주님이 나와 같이 계셔서 그 사람 속에 성령이 들어 그가 변하는 걸 보면 Mas mesmo assim, quando eu preguei o evangelho e vi o Espírito Santo entrando dentro do coração das pessoas, 내가 뭘 죽어도 이런 거 바꿀 수 없어. mesmo que o mundo me dê tudo, eu não posso trocar 제가 isso por nada. 브라질 다녀왔는데 Há alguns meses eu fui para o Brasil. 어떻게 형제 그 어셈블리 오브 갓 하는 교단인데 아주 큰 교단이에요. E tem uma denominação chamada Assembleia de Deus, que é uma grande denominação. 6,000명이 모인다고 하더라고요. E dizem que 6 mil membros vão para aquela igreja. 중교에서 이 설교한 난생 처음이었어요. Foi a primeira vez que eu preguei numa igreja tão grande. 그날 이제 제가 간 날이 월요일이기 때문에 모이는 날이 아닌데 E foi numa segunda-feira, e não era um dia que eles teriam culto. 이제 제가 그 뭐야 그 목회자들만 2,000명이 모여서 집회를 했어요. E naquele dia, somente 2 mil pastores vieram e nós tivemos uma conferência. 브라질에 자랐기 때문에 A minha nora cresceu no Brasil. 볼주기를 아주 능통하게 하니까 며느리가 이제 그 통역을 했어요. E foi ela quem traduziu porque ela é fluente em português. 2,000명 되는 목회자들이 죄 사함의 이야기를 듣고 E aqueles 2 mil pastores ouviram sobre o evangelho. 죄 사함하고 감격하는 그 모양을 잊을 수가 없는 거예요. Eu não posso esquecer daquele momento que eles estavam tão emocionados por receber a remissão dos seus pecados. 총회장 되시는 분이 나오셨어요. Depois do culto, o presidente veio até mim. 저에게 뭐라고 말하냐면은 E ele me disse: 목사님 이 교회는 목사님 교회입니다. Pastor, essa igreja é a sua igreja. Por favor, nos conduza. 총회장님은 나이 너무 많은 이번 그 아드님이 총회장 되셨는데 Aquele presidente é muito idoso e seu filho se tornou presidente agora. 우리 교회 와서 같이 모든 걸 의논하러 내외분에 올라고 약속을 했어요. Em outubro, ele prometeu vir para a Coreia e participar da nossa conferência. 그들이 이런 복음을 듣고 죄 때문에 갈등하는 죄 사함을 받은 이야기. Eles viram o evangelho e receberam a remissão dos pecados. 오늘 아침에
사람의 한 자매님이 제사함받는 그 간증 얼마나 감격스럽습니까? Eles gravaram o testemunho de que aquela manhã receberam o perdão dos seus 부인할 수 pecados. 없는 건 제사함을 받고 나면 Depois que você recebe a salvação, 예수님이 들어와서 Jesus entra no seu coração. 어떤 일을 만나 다 넘어가게 하는 거예요. E não importa que tipo de incidente ocorra na minha vida, Jesus Cristo me faz ultrapassar isso. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, 복음을 전하지 못하게 했어요. mas Deus bloqueou Paulo de pregar na Ásia. 그래도 못하겠어요. Mesmo que ele quisesse, Deus o bloqueou. 잠을 자는데 Um dia, ele estava dormindo. 얼마나 사람들이 와서 우리를 도와달라고 꿈에 나타났어요. Em seu sonho, pessoas da Macedônia vieram até ele e pediram para que os ajudassem. Macedônia é na Europa. 바울이 거기 가서 유럽에 가서 복음을 전하기 시작했어요. E Paulo começou a pregar na Europa. 역사들이 일어났어요. E ocorreu um incrível trabalho. 로마의 그 유럽 가장 중심된 로마에 가서 복음을 전하려고 했어요. E Paulo pensou: eu devo ir para o centro da Europa e pregar o evangelho em Roma. 바울이 뭐라고 말했냐면은 Em suas cartas, Paulo disse: 너희들이 하는 복음 전하기 원하노라. eu quero pregar o evangelho para vocês em Roma. 우리 제수의 몸은 로마를 가고 있는데 Paulo, como um prisioneiro, estava indo para Roma. 그 사탄이 로마로 가는 배를 못 가게 하려고 풍랑을 일으키는데 E Satanás, querendo bloquear o navio de ir para Roma, ele trouxe a tempestade. 풍랑이 왜 일어나냐면은 Então, a razão de uma tempestade surgir é que, 이제 공기가 뜨거워지면 quando o ar se torna muito quente, 뜨거운 공기 위로 빠르게 상승한다 하더라고요. o ar quente sobe muito rápido. 그런데 올라가고 그 빈자리를 채워 다른데 막 공기가 확 끌려오는 바람에 태풍이 된다고 하더라고요. Num espaço que surge quando o ar quente sobe, um outro ar entra e cria chuva. 중에는 풍랑이 잘 일어나지 않는 데인데 Lá no mar Mediterrâneo não é comum ter essas tempestades. 소망이 다 끊어졌어요. Mas ocorreu uma grande tempestade e não havia nenhuma esperança de sobreviver. 바울이 있었어요. Mas Paulo estava lá. 하나님 바울에게 천사가 얘기해요. E um dia o anjo disse para Paulo: 가이사 앞에 로마까지 가게 된다고 얘기해요. Paulo, não temas, você irá diante de César, você irá pregar em Roma. E ninguém aqui irá morrer. 여러분 우리가 열흘 동안 음식을 먹지 못했지요. E Paulo disse: Pessoal, nós estamos sem comer há muitos dias. 이제 그들을 이끌고 이제 있는데 E disse: Vamos nos alimentar. Paulo estava liderando eles. 풍랑에 쫓겨 이리저리 다 돼가 막 떠다녔다 그러더라고요. Por 14 dias, o navio estava à deriva por conta da tempestade. 해가지고 그들이 이제 막 수영할 줄 아는 사람들은 수영 배는 파손이 됐고. Chegaram próximo à praia e algumas pessoas nadaram até a praia. 이제 바울이 로마에 도착하게 됐고 E finalmente Paulo chegou em Roma. 복음을 전해서 E ele pregou o evangelho em Roma. E muitas pessoas receberam a salvação. 제가 이제 복음 전도자가 돼 복음을 전하는데 Eu me tornei um pregador do evangelho e estava pregando o evangelho. 내가 장팔 있을 때 군대에 있을 때나 또 다음 내가 대구에 있을 때 뭐 거창에 어디에 있든지 복음을 전할 때마다 Não importava onde eu estivesse, a Kuton, Champali, Kimchon, Taegu ou no exército, enquanto eu preguei o evangelho, 이제 그들이 그냥 내가 죄를 죄인으로 있다가 as pessoas que continuavam sendo pecadoras, 그들 마음에 어떤 생각이 드냐면은 um dia em seus corações, 안에 어떻게 해야지 막 두려워하고 있다가 eles pensaram: eu tenho muitos pecados. E eles tinham medo disso. 예수님 Eles escutaram o evangelho de que o sangue de Jesus lavou seus pecados na cruz. Eles escutaram este evangelho. 십자가의 피로 제사만 그 복음을 들을 때 Quando eles escutam esse evangelho de que seus pecados foram lavados, 하나님의 성령이 내가 죄인 된 걸 믿을 때 내 안에 들어와요. quando nós cremos nesse evangelho, o Espírito Santo vem até o coração 신의 deles. 욕망이나 정욕이나 아니면 사단에 이끌려 다녔는데 Antes nós éramos conduzidos pelos nossos desejos humanos e por Satanás. 받고 나면 우리 안에 성령이 들어와서 Quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo começa a nos conduzir. Claro que as pessoas podem ser um pouco diferentes umas das outras, 성령에 의해서 이끌림 받는 삶이 시작이 되는 거예요. mas o Espírito Santo começa a guiar a vida dessa pessoa. 바울은 원래 예수 믿는 사람 잡아서 이제 감옥에 가두고 정말 비판하는 사람이었습니다. Paulo antes era perseguidor dos cristãos e pegava todos eles e jogava na prisão. 뭐 죄 사함을 받습니다. Mas um dia, em seu caminho para Damasco, ele encontrou com Jesus e recebeu a salvação. 그때부터 세 사람의 복음을 전하는데
E a partir desse momento, Paulo passou a pregar o evangelho. 이제 막 바울을 죽이려는 사람들이 그렇게 많이 있었어요. E houve muitas pessoas que tentaram matar a Paulo. 많은 시련이 있었지만, 많은 문제가 있었지만, Mas não importava se ele tivesse muitos problemas ou 바울을 dificuldades. 통해서 구원받는 사람이 일어나는데, O que é maravilhoso é que através de Paulo muitas pessoas receberam a salvação. 그냥 구원받는 게 아니라 죄 사함을 받고 나면 하나님의 영이 그 마음 안에 들어와서 As pessoas, quando recebem a salvação, o Espírito Santo vem até o seu coração. 내 마음속에 있는 생각, 내가 좋아하는 거, 내가 먹고 싶은 거, 내가 즐기는 그런 것들에 내가 끌려다녔는데, Antes elas eram arrastadas pelo que elas queriam comer, conduzidas pelos seus desejos. Mas agora elas estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo. Elas pregam o Evangelho e podem sentir o Espírito Santo trabalhando. Quando sentimos dificuldades, podemos ver como o Espírito Santo nos consola. 그래서 어떻게 복음자를 깨닫게 되는 거예요. E quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo nos faz descobrir como devemos pregar o Evangelho. 역사들이 일어나면은 Quando nós recebemos a salvação e pregamos o Evangelho, 놀라운 역사가 일어나지 않는 수가 없는 거예요. trabalhos incríveis de Deus irão se realizar. 한 번은 그 이제 압곡동이라는 동네였는데, Um dia, na cidade de Jacutom, 그 자매는 그좀 한 10리쯤 떨어진 곳에 a uns 4 quilômetros da cidade de Jacutom, 어떤 청년이 있었어요. havia um jovem. 그 청년은 축구를 그렇게 잘해요. E esse jovem era muito bom em futebol. 그래서 이제 서울에 축구 학교를 갔어요. E assim ele conseguiu uma vaga na escola de futebol em Seul. 청년은 뭐그 공만 있으면 혼자 매일 공만 가지고 노는 거예요. E ele podia ficar o dia inteiro jogando futebol. 소원이 하나 있어요. Ele tinha um grande desejo. 대표 선수가 되는 거예요. Ele queria representar a Coreia na Copa do 이제 Mundo. 월드컵에 나가가지고 Participar da Copa do Mundo. 공을 차듯 공이 막그 백네트가 막 칠렁하다가 떨어지는 그 장면이 카메라에 찍혀가지고 온 세계 나 그거 한 번 하는 게 소원이었어요. Ele tinha esse desejo de chutar a bola no meio do gol e a câmera pegar essa imagem dele fazendo o gol. 매일 공만 가지고 살았어요. E o dia inteiro ele praticava com a bola. E um dia ele teve um problema. 너무 나쁜 거예요. O pulmão dele estava piorando a cada dia. 그래서 검사를 보니까 E ele fez alguns testes 병이 걸린 거예요. e estava com uma doença. 근데 그때 뭐 그런 병은 진짜 무서운 병이에요. 아주 전염성이 강한 병인데 Naquela época ele estava muito mal por conta da doença. 그걸 중단하고 Ele teve que deixar a escola. Ele voltou para sua cidade natal. 아버지는 세상을 떠나시고 E na sua cidade natal, seu pai já havia falecido. Então só tinha sua mãe, o seu irmão mais velho, 또 조카도 둘아 그렇게 사는데 sua cunhada e também seus sobrinhos. 왔는데 아무 말도 안 하고 하루하루 세월을 Ele voltou para sua casa, eles não conversavam muito e o tempo estava passando. 형님하고 어머니 무슨 이야기를 어머니가 막 엉엉 우시는 거예요. Numa certa manhã, o irmão mais velho e sua mãe estavam conversando e a mãe estava chorando. E o seu irmão mais velho o chamou. E o irmão disse assim: 내가 이런 이야기를 하는 게 도리가 아닌 줄 알지만 Irmão, eu sei que isso não está certo. 형하고 둘이만 있으면 이런 소리 안 하겠다. Eu não estaria falando isso se fosse somente nós dois. 있고 어린 아이들이 있는데 Mas você sabe que tem os seus sobrinhos. 이제 네 병이 전염이 되어서 아이들 다 죽는다. E se eles pegarem essa doença, eles vão morrer. 그러니까 내가 할 소리 아니지만 난 집을 떠나. Eu sei que não está certo, mas por favor, deixe essa casa. 이 청년이 생각을 했어요. Esse jovem pensou: 잘못 생각했습니다. sim, eu vou. 떠나겠습니다. Eu vou deixar essa casa. 마침 뭐 초겨울 저막 가을이 늦가을인데 Era no final de outono. 여름 못 입고 그냥 나왔어요. E com suas roupas de verão, ele saiu. 이런 이야기를 들으면 제가 막 감격이 짝이 없는데 Quando eu escutei sua história, eu fiquei muito tocado. 분명은 이제 날씨가 추워지는데 잠잘 곳이 없는 거예요. E a temperatura estava baixando, mas ele não tinha nenhum lugar para dormir. 하루 종일 굶고 잠자고 찾아도 없어서 Um dia inteiro ele ficou sem comer e estava procurando um lugar para dormir. 병원에 상여놓은 집이 있는데 E ele encontrou o depósito de um cemitério. 이제 옷은 얇고 그래서 추워서 거기 들어가 봤어요. Ele estava com tanto frio que entrou no depósito. 거기서 이제 자고 좀 처면 부수고 잠을 잤어요. Embora ele estivesse com medo, ele dormiu ali. 이제 일어나서 내가 세
세수한다고 했는데 E pela manhã ele foi à beira do rio para lavar seu rosto. 누가 이 청년을 불렀어요. Uma pessoa o chamou. 그러나 옆집 아줌마였어요. Quando ele viu, era uma mulher que morava ali próximo. 왜요? 너 나 따라갈래? Oi, você quer me seguir? 어디 가는데요? Para onde? 교회 간다. Para a igreja. 그래가지고 이제 이 부인을 따라갔어요. Foi assim que ele seguiu aquela senhora. 좀 걸어서 가니까 Depois de andar por 4 가서 quilômetros, 가정집에 예배를 드렸는데 eles entraram numa casa e as pessoas estavam fazendo um 열네 culto. 명이 앉아서 예배를 드리고 Havia umas 10 pessoas sentadas que estavam cultuando 말씀을 전하는 e ouviram a palavra. 거예요. 앉았는데 Eu estava sentado 추운 데 있다가 따뜻한 방에 들어 잠이 너무 와가지고 벽에 뭘 기대고 홀을 골며 잤어요. e, como o lugar estava quentinho, por isso ele acabou dormindo. 한참 있다가 깨어 잠을 깨보니까 E depois de algum tempo que ele acabou acordando, o culto havia terminado 몇 명 있는데 점심 먹는다고 e falaram que iriam servir o almoço. 점심 먹으러 E o convidaram para almoçar 가는데 juntos. 결핵 환자인데 Ele era um doente de 같이 예배 tuberculose. 드리면 어떻게 저녁 어떡하지? E se disseram que ele não poderia almoçar 우리 junto 아내는 com 결핵 환자다 eles? 하는데 Ela sabe que eu tenho tuberculose. 내가 결핵 환자라 하면 밥 못 먹으러 갈까봐 겁이 나는 거예요. E ele estava com medo que dissessem a ele que ele não poderia comer. 밥을 먹었어요. Mas ele apenas comeu. 밥을 먹고 나니까 Depois que ele comeu, 아까 설교하던 그 아줌마가 a senhora que estava pregando, 성경책을 들고 왔어요. ela pegou a Bíblia e veio até ele. 이제 뭐 예배 시간 잠시 큰 잤겠다. 따뜻해 밥 먹었겠다. Durante o culto, ele dormiu e depois ele comeu. 성경 이야기 듣는데 그 부인이 예수님의 십자가의 피로 제가 사신 이야기를 하는데 너무 마음이 땡겨버린 거예요. E aquela senhora estava explicando como os nossos pecados foram lavados através de Jesus Cristo. E isso foi muito comovente para ele. 전에 처음 듣는 이야기인데 Era uma história que ele nunca tinha ouvido 청년 antes. 마음에 그 말씀이 들어오면서 Mas a palavra entrando dentro do seu coração, 너무 편안해진 거예요. ele sentiu muita paz em seu coração. 이제 저녁 때가 되었어요. E quando chegou a noite, 또 저녁을 주어서 먹었어요. e eles jantaram juntos. 저녁 예배는 졸지 않고 말씀을 다 들었어요. E durante o culto da noite, ele não dormiu e escutou toda a pregação. 옆집 아줌마와 같이 다시 한 10리길을 걸어가서 E depois do culto, ele retornou para onde ele estava ficando. 집 아줌마는 자기 집에 들어가고 이 형제는 이제 다시 그 상여 집에 들어가서 잠을 잤어요. E aquela senhora voltou para sua casa e ele voltou para o depósito do cemitério. 그날 정말 그 예배 시간에 코를 골고 자고 있다가 이제 그 아줌마 정신 먹고 들은 그 말씀이 마음속에 살아서 죄산 너무 감격한 거예요. E aquele jovem estava muito comovido por ter recebido a salvação, através da palavra que aquela senhora pregou para ele. 받고 났는데 전혀 마음이 달라져. E ele estava com o coração totalmente diferente. 그날 밤 상여 집에 잠을 자면서 처음으로 이제 기도를 했어요. Enquanto ele estava deitado naquele depósito do cemitério, ele orou pela primeira vez. Deus, obrigado por me salvar. 하나님께 부탁을 했어요. E ele teve algo que ele pediu para Deus. 제가 겨울이 가까운데 옷도 얇고 잘 빵이 없습니다. Deus, está quase chegando o inverno e as minhas roupas são muito finas e eu não tenho onde dormir. 그렇게 기도를 했어요. E, por favor, me dê um quarto. 그랬던 아침에 깨보는데 해가 돋아서 다시 세수하고 또 이제 어제 점심 저녁 먹었는데 아침 굶었죠. Na manhã seguinte, ele acordou e foi lavar o seu rosto. E não tinha comido, né, nada no café da manhã. 겨울나마는 잠자리를 찾아야 하는데 Ele precisava procurar um lugar para dormir durante o inverno. 물론 그것도 하나님께 기도를 드렸죠. E claro, ele orou a Deus. 그 동네 지나가는데 Ele estava andando pela cidade 그 한 아저씨 희진이 이리 와봐. e um senhor idoso chamou: Regine, vem aqui. 왜요? Por quê? 너 어제 어디 갔었노? Onde você estava ontem? 왜요? Por quê? 찾았다 어제. Eu procurei o dia inteiro. 어제 왜 갔었어? Onde você esteve ontem? Ah, eu fui para a igreja. 예수 믿나? Ah, você acredita em Jesus? 갔었어요. Eu fui ontem pela primeira vez. 그러면 그분이 뭐라고 말하냐면 E o senhor idoso estava dizendo: 이분이 그 동네에 사는데 Esse senhor vive na cidade. 동네에서 한 2km 떨어진 그 산에다가 과수원을 만들었어요.
E numa distância de 2 quilômetros de sua casa, ele tem uma plantação. 이제 가수원을 만들어 가지고 이제 봄 되면 그 사과나무 돌보고 막 그래 가지고 하고 이제 가을에 사과 다 따고 Ele tem uma enorme plantação, então na primavera ele colhe as árvores e pega 이제 todos os 가수원이 frutos. 아니고 집에 돌아와 있는데 E depois ele retorna para sua 가수원을 casa. 비워 놓기가 좀 쉽지 않은 거예요. E não é fácil ele colher toda a sua plantação. 근데 그 청년이 집에 쫓겨났다는 이야기 듣고 이야기를 하는 거예요. E o Senhor soube que aquele jovem foi expulso de sua casa, por isso estava 내가 procurando. 어제 왜 찾은 건 네가 그 가수원 집에 하면 너무 좋다. Eu estava te buscando ontem porque para eu ir até a plantação leva um tempo. 그풀 때 굉장히 따뜻해. Tem muitas árvores, por isso se ocorrer um incêndio é muito perigoso. 그래서 제발 거기 가 살아달라고. E o Senhor disse: por favor, fique lá e viva lá. 청년이 너무 놀라는 거예요. E o jovem ficou chocado. 아, 진짜 이거 하나님이 들어준 거야. 저절로 된 거야. Isso é algo que Deus deu para mim ou é apenas uma coincidência? 그 집에 가서 보니까 Ele foi para casa e olhou ao redor. 그 사과나무 가지 자른 갖다 아궁이 불을 때니까 방이 탁탁해져서 이제 걸레를 빨아 방을 전부 청소를 했어요. Ele pegou alguns galhos e fez uma fogueira, limpou e arrumou a casa. 이제 그 하루 이제 거기서 이제 하루하루 지나면서 Esteve lá naquele dia. 하나님이 진짜 이 청년을 먹게 먹여 주시고 Deus estava alimentando esse 이제 jovem. 봄이 돼 병이 다 나아버린 거예요. E na primavera, ele ficou totalmente curado, sem nenhum medicamento. Apesar da tuberculose ser perigosa, ele estava completamente curado. 성교학교 이제 모집하는데 이 학생이 입학할 원서를 가지고 왔어요. Nós estávamos recrutando os novos estudantes para a escola missionária e ele veio se 그런데 inscrever. 지금까지 있던 자기가 쭉 이야기를 하는데 E ele estava dando o seu testemunho de como ele havia experimentado. 제가 그 복음을 구원받은 그 아줌마 거기서 말씀을 전했는데 그 말씀을 듣고 죄 사함을 받았어요. Eu preguei o evangelho para aquela senhora e aquela senhora pregou o evangelho para esse jovem e ele recebeu a salvação através dela. 살게 됐고 Ele orou apenas uma vez e Deus concedeu a casa. 그 봄이 되도록 계속해서 하나님 먹을 걸 주시고 E até que chegasse a primavera, Deus o 봄이 alimentou. 깨끗하게 나아가지고 Hoje ele está totalmente 교회 curado. 들어와서 Ele foi para a escola missionária. 학교 오게 된 이야기를 하다가 쭉 하는데 너무 은혜로운 거예요. Ele estava dando seu testemunho e foi muito gracioso. 그리고 지금은 이제 훌륭한 목사님이 돼서 Hoje se tornou um pastor incrível. 복음을 얼마나 귀하게 일을 한지 몰라요. E ele está trabalhando fortemente pelo evangelho. 이제 제가 그 복음 전그 아줌마가 장사하지 안 하고 그것을 교회 시작해서 일하는데 너무 놀라운 은혜를 E aquela senhora que eu tinha pregado o evangelho não estava mais vendendo nada e estava apenas cuidando da igreja. 예수 내 손에 잡으려고 잡히는 게 아닙니다. 내 곁에 있다가 만져지는 것도 아니고 목소리도 안 들리고 발자국 소리도 안 들리지요. Eu não posso tocar em Jesus. 그러나 분명한 것은 예수님이 우리 가운데 살아서 일을 하고 계시는 거예요. Mas o fato imutável é que Jesus está vivo e está trabalhando dentro de 저는 nós. 제가 성경을 읽어도 무슨 말 전혀 몰랐어요. Antes, por mais que eu lia a Bíblia, eu não sabia o que era pecado. 검은 건 글씨요, 흰 건 종이요, 그렇게 할 정도밖에 안 되는. O meu nível era daqueles que era a parte branca é o papel e a parte preta são as letras. 제사함을 받고 났어요. Mas, através do sangue de Jesus Cristo, quando eu recebi a salvação, 들어오고 싶었는데 내 마음에 죄가 많이 안 되는데. antes, mesmo que Jesus quisesse ver o meu coração, era impossível porque eu estava cheio de pecado. 받고 난 뒤에 Mas, depois que eu recebi o perdão dos meus pecados, 생각하는 모든 것이 옛날하고 달라지기 시작한 거예요. e quando eu penso, eu me tornei totalmente diferente do que eu era. 또 내가 목사 된다고 생각해 본 적이 없어요. Nunca imaginei me tornando pastor. 목사가 되려고 하지 않았어요. Nunca tentei ser um pastor. 제사함을 받고 나니까 Mas depois que recebi a salvação, 너무 좋아서 era algo tão bom. 오늘 아침에 나온 간증한 자매님도 너무 막 이야기하다 또 하고 거칠 것 같다 또 하고 막 그랬는데 Ah, e a irmã que veio hoje na frente testemunhar, ela não parava de falar. 내가 알 수가 있겠더라. Eu pude sentir o coração dela. 우리 마음 안에 분명히 내가 느끼지 못한 새 마음이 내 마음에 일어나는 걸 느낄 수가 있어요. E nós podemos sentir esse novo coração surgindo dentro do nosso coração. 진짜 그들이 하나님한테 너무 복되게 살아요.
E eles estão vivendo de uma forma graciosa dentro de Deus. 어떤 사람이 산에 산길을 가다가 길을 잃었어요. Um homem há muito tempo estava andando pelas montanhas 너무 e se perdeu. 이렇게 하다가 그 이제 산 속에 중국에 수철 구워 파는 그 숯집에 갔어요. Ele estava perdido e andando por aí encontrou uma loja de carvão. 그래서 그 집에서 이제 눈이 녹고 하기를 기다리며 며칠 있었는데 E na casa onde armazenava carvão, ele estava por ali esperando a neve parar por 2 dias. 게 그 길이는 사람이 복음을 전했어요. E ele pregou o evangelho para os vendedores de carvão. 그래서 그들이 이제 그때부터는 예수님을 믿고 영원 사람 돌아갔죠. E a partir daquele momento, eles creram em Jesus e o homem retornou para sua casa. 웃는 사람의 이야기를 들었어요. Eu escutei essa história dos vendedores do carvão. 산속은 굉장히 춥기 때문에 Porque na montanha é muito frio. 겨울에는 꼭 이제 술을 한 잔 마신다. No inverno, eles bebem bebida alcoólica. 아내하고 이야기 오늘 이제 날씨 추워서 술 한 잔 해야겠다. Ah, hoje está muito frio, então nós precisamos beber. 이제 밥상 위에다가 이제 술잔을 놓고 술병을 놓고 이제 기도를 했어요. Então, quando eles iam comer, pegavam uma garrafa e bebiam e oravam. 하다가 Depois de orar, eles começaram a comer e iam beber. 어떻게 오늘 좀 마음 이상하다. Mas o marido disse: Eu estou sentindo algo estranho no meu coração. 왜 내 안에 있는 투목이 오늘 기분이 안 좋은 것 같다. Eu acho que o chefe que está em mim não está fazendo me sentir muito bem. 그래서 그래 나도 그렇다고. Verdade, eu também. 우리가 뭐 달라진 게 있나? Será que teve algo que a gente mudou? 지금 참 그런데 Não, eu acho que não. 술병이 있네. Tem essa garrafa de bebida. 그러니까 이제 상한 내려놓고 Eles tiraram a garrafa da mesa 기도를 하니까 e oraram. 잘 되는. E estavam orando bem. 술을 안 마셨어요. E não beberam. 그 다음에 다시 또 술병 올려놓으면 안에 싫어. E quando eles colocavam a garrafa na mesa novamente, eles não se sentiam bem. 산 속에 살다가 이제 수철 팔고 하기 위해서 도시에 나왔는데 Eram pessoas que viviam na montanha e vinham até a cidade para vender o carvão. 어느 날 그 도시에는 목사님을 찾아갔어요. E um dia eles foram procurar um pastor na cidade. 이야기하다가 이제 궁금한 게 하나 있다고. Eles estavam conversando e um deles perguntou: 예수님을 믿어 술을 마시면 안 되냐고. Nós que queremos em Jesus, nós não podemos mais beber? 술 끊는 사람들 술 안 마시면 못 사는데 E o pastor sabia que as pessoas que viviam na montanha, se não bebessem, era difícil de viverem. 그래서 예수 믿으면 술 마시면 안 되냐고. Pastor, nós não podemos beber porque nós acreditamos em Jesus? 이야기했어요. 목사님이 마셔도 괜찮다 했어요. E o pastor disse: Tudo bem, vocês podem beber. 고개를 그러다 이제 아직 물어봤어요. E aquele homem ficou: Ah, é? E perguntou novamente: 그러면 목사님은 무슨 술을 잘 마십니까? 물어봤어요. Pastor, que tipo de bebida o pastor bebe? 이분이 한 말이 나는 술 안 마신다고. Mas o pastor disse: Não, eu não bebo. 그렇다고. Ah, sim. 내가 예수 믿고 난 내 안에 두목이 하나 들어와 있는데 Depois que eu acreditei em Jesus Cristo, existe um chefe dentro do meu coração. 두목이 짜증을 내 술 그럼 무엇이 E toda vez que eu queria beber, o meu chefe ficava desconfortável, então eu não conseguia beber. Pastor, o senhor disse que não bebe mais, e agora eu também sei o que é isso. 우리와 같이 계시면서 Depois que recebemos a salvação, Jesus Cristo está conosco. 왜냐하면 바울이 로마에 가서 복음을 전하기 E Jesus queria que Paulo fosse para Roma e pregasse o evangelho. 원해. 복음을 전하려고 할 때마다 아시아서 복음 못 전하게 자꾸 성령이 막았다. E toda vez que Paulo tentava pregar o evangelho na Ásia, o Espírito Santo bloqueava. 그러자 사람들이 와서 우리 복음 전해 달라고 그랬어. Em seu sonho, o povo da Macedônia pediam para que ele o pregasse. Então Paulo foi até lá e pregou. 이제 로마로 가는 여행에서 뭐 로마로 가는데 E por fim, Paulo estava indo para 이제 Roma. 사단이 바울이 로마에 가는 막기 위하여 E Satanás, para impedir que Paulo se pregasse em Roma, 그럼 내 부활을 뺏겨 porque se Paulo fosse para Roma, muitas pessoas seriam salvas. 로마에 가는 걸 막기 위해 막 풍랑을 일으키고 많은 일을 했어요. E para impedir Paulo de ir para Roma, ele fez surgir a tempestade e houve muitos problemas. 그 바울이 하나님이 함께 하셨어요. Mas ainda assim, Deus estava com este Paulo. 될것 같고 O navio quase 마지막에 naufragou. 배가 파손이 됐는데 육지 가까운 데 E por fim, naufragou próximo à praia. 그래서 이제 군인들이
죄수 다 죽이자 그랬는데 E os soldados falaram para matar todos os prisioneiros. 바울 살리려고 죽이지 마라 그랬어. Mas, como Paulo também era um prisioneiro, o centurião disse: 수에서 육지로 나가라. aqueles que sabem nadar, pulem na água e vão nadando até a terra. E muitos nadaram e chegaram à terra. 이제 뭐 수영 못한 널판 떼기 잡고 전부 다 이제 육지에 나와가지고 다 구원을 받았어. E o resto agarraram algo e todos eles chegaram à terra. 그래 이제 바울이 그 다음에 다시 이제 전도를 시작해서 로마까지 가는데 이런 막 풍랑 있었지만 로마까지 도달하는 이야기가 나오죠. Essa é uma história que conta que, apesar da tempestade, Paulo vai até Roma. 굉장히 풍랑이 일어나고 이제 배가 파손될 것 열나흘 동안 풍랑이 일어난다. Houve uma grande tempestade por 14 dias e o navio naufragou. 그리고 로마에 도달하는 이야기가 사도행전 마지막에 나옵니다. Pela graça de Deus, eles sobreviveram e foram até Roma. Essa é uma história que conta isso quase no final de Atos. 예수님을 믿는 믿음은 죄 사함을 받으면 E a mesma coisa, não importa quem você seja. 내 죄가 사해졌다 그 사실을 마음에 깨달아 믿어질 Se você tiver fé, quando você crê em Jesus Cristo que lavou todos os seus pecados, quando você crê nisso, 사람이 됩니다. você se torna no povo de Jesus. 근데 그 산에 있던 그 숲 사람이 목사님한테 뭐라고 간증하냐면은 E aqueles vendedores de carvão estavam dando seus testemunhos para o pastor. 예수를 믿고 난 뒤부터는 E depois que eu comecei a crer em 내 Jesus, 마음에 두목이 들어와서 existe um chefe no meu coração. 할 때마다 두목이 싫어해서 못 마셨다. E toda vez que eu tentava beber, o meu chefe ficava desconfortável e eu não conseguia beber. 받으면 Então, se você receber o perdão dos pecados, 여러분 속에 옛날에 없던 마음이 일어나서 então você tem um coração que você nunca teve antes. 고 Você passa a crer na palavra da Bíblia. Você tem vontade de pregar o evangelho. 마음을 갖고 있는 게 아니라 죄사함 받고 나니까 복음을 전할 수밖에 없도록 하는 이끌어가 주신 것이. Eu também não tinha esse coração antes, mas depois que Deus perdoou os meus pecados, eu tive um coração de que eu não tinha antes. Quando eu prego esse evangelho, 이제 신학교를 시작했는데 nós iniciamos a escola de teologia em Nova York. 거기에 뭐만 몇천 명이 현재 들어와서 교육을 받고. E o incrível é que nós temos 13 mil estudantes no total. 그래서 제일 큰 신학교가 됐어요. Nós nos tornamos na maior escola de teologia do mundo. 이제 664명이 졸업을 했습니다. Ontem, pela primeira vez na turma, se graduou com 664 estudantes. 너무 기뻐하는데. E eles estavam muito felizes de ouvir esse evangelho. 아쉽게도 한국에 많은 목사들 죄 사는 법을 정말 정확히 가르쳐 주지 않아서 Infelizmente, muitos pastores na Coreia hoje em dia não pregam sobre o evangelho do perdão dos pecados. 죄인이라고 말합니다. Por isso, muitos membros da igreja dizem que são pecadores. 예수님 십자가에 못 박혀 죽었다는 이야기가 되는 거고. Se você se diz pecador, está dizendo que Jesus morreu por nada. Isso não faz sentido algum. 하나님께서 역사하셔서 Mas Deus trabalhou. 계속해서 하나님 이런 일하면 우리 이끄셔서 E Deus continua trabalhando, está liderando as nossas vidas. 되려고 생각한 적이 없었습니다. Eu nunca pensei em me tornar um pregador do evangelho. 목사 되고 싶지 않았습니다. Quando eu era mais novo, eu nunca pensei em me tornar um pastor. Mas quando Jesus Cristo veio ao meu coração, enquanto eu pregava, eu me sentia muito feliz. 장관들 그리고 정치인들 그 대통령들이 죄 사함을 받았어요. Muitos presidentes, muitos ministros, muitas pessoas receberam a salvação. 그리고 이런 복음은 하나님이 나를 도와서 역사하는 걸 볼 때 얼마나 감사한지 말로 다 할 수 없습니다. É muito gratificante ver Deus pregando o evangelho através de mim. 많아졌고 머리도 휘어졌고 그렇습니다. Agora eu estou velho e meu cabelo já está todo branco. 길을 열어주셔서 얼마나 감사한지 말로 다 할 수가 없습니다. E eu não consigo expressar em palavras o quão grato eu sou. 여러분 우리 속에는 귀한 예수님 피로 죄 사함을 받았습니다. Meus amados, nós recebemos o perdão dos pecados através do sangue de Jesus. 예수 우리 죄를 대신해 다 벌 받으셨기 때문에 Nós não fizemos nada, mas Jesus lavou toda a punição dos nossos pecados. 사함을 받았습니다. Então não há mais nada, nenhuma punição que nós teremos que receber. 받아들이면 Se você aceitar essa verdade em seu coração, 우리 성령이 계셔서 o Espírito Santo também vai entrar em seu coração 함께 인도하시고 주님 편으로 인도하셔서 e resplandecerá o seu coração e vai liderar para o 죄 Senhor. 사함을 이런 놀라운 역사가 일어날 줄을 확실히 믿습니다.
Eu creio que através de vocês toda a sua família vai receber a salvação e um incrível trabalho de Deus vai ocorrer na vida de vocês. 다 됐어요. Se passaram 60 anos depois que recebi a salvação. 60년에 한 며칠 지나간지 지나가 버렸어요. Eu sinto como se fosse poucos dias esses 60 anos. 누가 나이를 막 자기 나이 자꾸 나한테 밀어 넣은 것 같아요. Eu sinto como que alguém tivesse me dado essa idade para mim. 이런저런 어려움이 많지만은 Embora eu tenha muitas dificuldades, 복음을 한 사람이 죄사함 받으면 기뻐고 quando eu prego e vejo que uma pessoa recebeu a salvação, me sinto muito 이런저런 feliz. 문제가 없네 많은 문제가 있지만 Embora tenhamos muitos problemas, 주님이 되어오셔서 은혜로 지날 수 있는 게 얼마나 감사한지 모릅니다. eu me sinto muito feliz porque o amado Jesus vem e nos faz ultrapassar esses problemas. 자세히 생각해 보세요. Por favor, pense sobre essa parte de forma precisa. 예수님 내 마음을 이끌어가는 느낄 수 있어요. E podemos descobrir que Jesus está conduzindo a sua vida. 하나가 되면 Se você tiver um coração com Jesus, 쉽게 역사에서 Jesus irá trabalhar de forma incrível através de você. 으로 만들어 줄 줄을 확실히 믿습니다. Eu tenho certeza de que Deus irá fazer de você um precioso trabalhador. Não importa qual problema você tenha, 심하지 마십시오. não fique clamando. 예수님께 조용히 이야기하십시오. Converse com Jesus sobre isso. 통해서 이 복음을 전파하시고 Jesus irá pregar esse evangelho através de você. 하나님의 역사를 이루게 될 줄 믿습니다. E eu creio que o incrível trabalhar de Deus será cumprido. 적은 숫자지만 E a nossa igreja não temos tantas pessoas assim. 성도들과 이 복음을 전하고 E nós estamos pregando o evangelho para o mundo inteiro. 다 구원받도록 이 복음을 전하려고 합니다. E nós temos os planos de pregar o evangelho para que cada pessoa possa receber a salvação. 하나님이 도우셨고 Não importa qual problema nós temos, Deus nos ajuda. 하나님이 도우셔서 E Deus irá nos ajudar, não importa para onde vamos. 영광스럽게 되어갈 줄 믿습니다. Mesmo que nós tenhamos problemas, seremos muito abençoados. 구원하신 하나님, Deus que nos salvou dos nossos pecados. 빨리 주어진 예수님 Temos gratidão de que pelo Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. 감사합니다. Muito obrigado.